Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? Hoje eu gostaria de trazer mais uma reflexão. Para aqueles que me acompanham já há algum tempo, sabe que já fui pastor, já naveguei por várias ondas dentro da teologia cristã, que são diversas. Eu nasci ali dentro da teologia da prosperidade, dentro da Igreja Universal, foi meu primeiro caminhar dentro do cristianismo. Depois eu fui o pelagianismo, que acredita que o homem é o total responsável pela salvação. Depois eu naveguei um pouquinho na onda do calvinismo, arminianismo. Tudo isso que eu estou citando são, dentro do cristianismo, vertentes diferentes e formas diferentes de ver Deus e a sua teologia dentro da palavra de Deus. E para conseguir chegar a essas conclusões, não foi nenhum ser divino que desceu do céu e falou para mim que versão ou visão teológica A, B ou C é a mais correta, a mais adequada, é a que está dentro do escopo teológico, histórico, bíblico. Não. Foi sentando, lendo, estudando. Só a Bíblia, para que você possa ter ideia, eu já li ela mais de 8 vezes. Então, eu tenho uma compreensão do que está escrito. E não só a palavra por si basta. Você tem que entender historicamente o porquê tal coisa foi dita, o porquê aquilo foi escrito, qual que era o contexto histórico daquela época. Porque muitas das coisas que foi dito naquela época, se a gente levar na forma literal, não entendemos. E conforme a nossa mente vai se abrindo e a gente vai quebrando conceitos e preconceitos dentro do sistema religioso no qual nós estamos inseridos, a gente quer e é natural que as outras pessoas passem a entender a nossa visão e passem a olhar o mundo ou a religiosidade na qual estamos inseridos a partir da nossa visão. Então eu fui um cara que há muito tempo era incômodo para os outros. Por qual motivo, Moisés? Porque eu queria que as pessoas enxergassem e vissem algumas baboseiras que estavam inseridos dentro do sistema religioso cristão. Por exemplo, o dízimo, que é uma baboseira, o calvinismo, que é uma baboseira, e dentre tantas outras visões teológicas que a gente vê dentro do sistema religioso. Então eu fui aquele cara chato que sempre confrontava, sempre arrumava treta, sempre insistia em que as pessoas vissem aquilo que eu vi para que elas pudessem se libertar daquelas amarras do demônio. Porém, o tempo vai se passando e a gente vai vendo que isso não vale a pena. Se a pessoa ela acredita e segue, por exemplo, a teologia calvinista, não vai ser eu com 3 textos fora de contextos para tentar refutá-los que vai mudar a visão deles. E nem que eu crie um texto totalmente embasado historicamente, com todas as passagens ali bíblicas, etc. e tal. Isso também não vai mudar a visão da pessoa, porque ela vai continuar acreditando naquilo. E ponto final. Entendendo isso, eu já fui tirando a minha mão e parando de ficar mandando mensagem para amigo, parando de mandar mensagem para desconhecido, querendo refutá-los e mostrando que eles estão errados dentro da visão deles. Eu passei a cagar e andar. Foda-se, cada um acredita no que quer. Se quer acreditar nisso, acredite. Se não quiser acreditar, pau no cu também. Eu não quero mais, isso quando eu era cristão, eu não quero mais ser um incômodo. Valorizar mais as amizades, etc e tal. Mas parte disso é culpa do cristianismo, porque o cristianismo é uma das únicas religiões que ela te coloca como o ser iluminado, que você passa a se achar que é o melhor do que os outros. Mesmo que você diga na hipocrisia, não, eu não sou melhor que ninguém, não, imagina, somos todos iguais, mas na prática é uma baboseira. O cristianismo produz nas pessoas o entendimento de que elas são melhores do que um macumbeiro, dentro de uma visão bandista, espírita, que bandida, da quimbanda, do candomblé,
do budismo e de outras e muitas outras religiões. Então o cristão ele acha que ele é o dono do céu. E eu comecei a estudar e ver que o cristianismo, apesar de ter uma letra bonita, ele é totalmente boçal. E não só boçal, mas os seus frutos são completamente podres. Ora, uma religião que se prega amor, 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 que Jesus é bom, que Deus amou o mundo de tal maneira, e etc, 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 que fala tanto disso, mas os seus frutos foram totalmente de podridão. O nascimento do cristianismo, para que ele pudesse nascer, morreu muito cristão. Não foi pouco cristão, morreu muita gente nas arenas, queimadas, mas também muito cristão matou muita gente. Martinho Lutero, quando fez a Revolução, refutando a igreja com as 95 teses, ele também era antissemita e plantou muito ódio. Depois veio João Calvino, plantou mais ódio. Ou seja, se nós fôssemos nos basear pela palavra de Deus, aquela Bíblia, onde ela diz que conhecereis a árvore pelos frutos, logo, se a gente analisar a história da igreja, tanto aqueles que eram adeptos a ela, quanto aqueles que eram contra, os frutos dessas igrejas, da igreja evangélica ou do cristianismo como modo geral, só foi sangue, só foi morte, só foi separação, só foi ódio, só foi preconceito. E aí eu te pergunto, se você analisar a história de Jesus por si, que particularmente eu acho muito lindo, mas analisando Jesus por si, e comparando pela religião cristã como um todo, há Jesus na religião cristã? Duvido, não há. Porque a árvore se conhece pelos frutos, e os frutos da igreja é frutos de morte, de podridão. E para finalizar, depois de tanto estudar, analisar, ver, você não está falando com alguém que leu 3 versículos isolados aqui não, meu caro. Você não está falando com alguém que ouviu algo, não. Eu vivi, eu li, eu estudei, eu analisei historicamente. E então, chego à conclusão que o cristianismo nada mais é do que uma religião para se aliar ao poder e manter o poder na sociedade através de um homem ou outro homem. Então, dentro disso eu estou fora. Não faz sentido para mim cultuar um Deus que tem boca, mas não fala. Você já ouviu a voz de Deus? Já ouviu Deus falar contigo? Eu não ouvi. O Deus cristão não ouvi. Ele falava no Antigo Testamento, aí depois os caras inventam um monte de baboseira, e quando não consegue explicar na história mesmo, eles falam, é mistério de Deus. Mistério de Deus. Deus não quer que você saiba. Não, e Deus não quer que você saiba. Então você vê que é baboseira, não consegue explicar, então inventa um monte de bosta. Então, mediante a isso, não faz sentido para mim o cristianismo, e por isso que eu estou fora desse meio. Aí agora eu estou estudando outras religiões, e isso tem me feito bem. E eu tenho me descobrido fora do cristianismo. E graças a Deus, né? Graças a Deus por isso. Por eu não fazer mais parte disso. E, cara, honestamente, eu não quero convencer ninguém de nada. Eu quero que se foda, irmão. Eu estudei, eu tenho estudado, eu tenho corrido atrás e tenho aprendido. Se você quer aprender, meu cara, corra atrás. Agora, se você gosta de viver nessa vida escravagista, ouvindo um Deus que tem boca, mas não fala, aí o problema é seu, meu caro. O que importa é fazer bem a mim e procurar isso. Então eu estou procurando aquilo que faz bem a mim e eu te aconselho a fazer o mesmo.